Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de regressão linear, que é a base para vários algoritmos aí de inteligência artificial, machine learning, ou seja, aprendizado de máquina. E o objetivo dele é fazer inferências, né? Fazer previsões. Eu ter todo o histórico, né, de uma informação e com base em informações parciais do futuro eu consigo prever uma outra variável. Por exemplo, a gente poderia pensar eu tenho todo o histórico de relação de índice Bovespa com dólar, eu quero com base no novo Bovespa corrente, saber para onde vai fechar o dólar, ou né, um renda versus capacidade de poupança, ou ter as notas históricas de AP1, AP2, AP3, né, que eu peguei de aluno no semestre passado, com base no semestre corrente, só olhando as notas de AP1 e AP2, você nem precisa fazer AP3, eu já consigo prever quanto você vai tirar em comparação ao histórico dos demais alunos, tá? Como é que isso funciona? Deixa eu dividir aqui minha tela. Acho que vocês já estão vendo minha tela. Vou colocar esse videozinho, tá? Então, aqui a ideia é de ter essa variável independente que vai prever uma variável de resposta, né? Em inglês, uma feature que vai prever uma label. Poderia ser any feature, né? Essa feature aqui poderia ser Bovespa para prever o dólar, né? Mas poderia ser a nota de AP1, tem uma outra feature aqui, a nota da AP2 no eixo Z aqui, nessa N que não está representando, para prever o label, né? A tua AP3, tá? Aqui vamos considerar um exemplo, seja a variável de renda, em comparação para prever a capacidade de poupança de um indivíduo. Então, vamos desenhar os históricos, né? Então, tem um cara que tinha renda 2.000 com a capacidade de poupar de 3.000 por mês. Um outro cara até com a renda maior, 3.000, mas só com 1.000 de capacidade para poupar. E você vai ter vários e vários caras desse, né? Então, qual é o segredo aqui? É tentar achar uma reta que simule esse cálculo que, na média, esteja mais ou menos correto para todo mundo. Ou, na verdade, com o menor erro possível, né? O erro é justamente essa distância, né, entre a reta prevista e o ponto real do histórico. Você pega esse cara aqui do 3 mil reais, né, se a gente seguir aqui a previsão da reta, ele deveria estar poupando quase 2.800, mais ou menos. Só que ele está bem abaixo, essa diferença é justamente o erro, né? E esse erro existe para todos os pontos, tá? Tá aqui, ó, o erro do cara do 3.000. Então, a ideia é desenhar essa reta de forma que minimize o erro médio para todo mundo. E aí, uma vez definida essa reta, ela vai ser representada por uma equação, né? Qual é a equação da reta mesmo? É um coeficiente A multiplicado por esse x, mais o intercepto, né? Que é o cruzamento aqui, esse ponto de cruzamento do eixo y, tá? Então, vamos fazer isso aqui na prática. Pegar uma planilha de notas históricas de AP1, AP2, AP3. Está aqui, ó. Então, tem as notas históricas do outro semestre, de AP1, AP2, AP3, a nota final, que para mim não vai ser útil agora, vou até tirar ela. E vou aqui no Excel rodar a função de regressão. Vou aqui no menu de dados, né, esse botãozinho de análise de dados, seleciono regressão e digo quem são meu Y, né, quem eu quero prever, a AP3, selecionei AP3. Quem são meus X, né, quem são meus valores de entrada, quem são minhas features para prever o label AP3, AP1 e AP2. Eu digo que, né, a primeira linha é um rótulo, né, tem um nomezinho AP1, AP2, AP3 aqui. E quero que meu resultado saia nessa célula. Acho que tá bom aqui. Ok, tá lá, né? Então ele prevê aqui os coeficientes e o intercepto. Então é só fazer o cálculo com base na AP1 vezes... Então, pegar um cara novo, né? Um cara que tira 8 e 8, a previsão é que ele tire o 8, né? O primeiro 8 vezes esse coeficiente mais o segundo 8 vezes o outro coeficiente mais o intercepto, né? Se eu quiser eventualmente até arrastar, então para esse cara a previsão é que ele tire uma nota 7,31, né? Eu posso ter um cara que veio se recuperando, um cara que tirou 3,5, depois foi para 9, né? Um cara que vem constantemente mal, né? Quais são as previsões para cada cara desse aqui?
né? A gente tem as previsões, o cara que veio se recuperando, ó, o cara que foi super mal na primeira prova, mas foi bem na segunda, vem se recuperando, a tendência é que ele siga ainda se recuperando mais, né, e torne a nota super alta. Então, o cara que já vinha sempre constantemente mal, ele vai continuar mal, né? Mas vamos fazer esse cálculo para todo o histórico nosso aqui, né? Então, até para a gente tentar ver o erro, né? Então, seria essa multiplicação aqui, da primeira nota vezes o coeficiente, segunda nota vezes o segundo coeficiente, mais o intercepto. Então, para o cara que tirou 10 e 10, a previsão era que ele tirasse 9,34. No exemplo prático, o mundo real ele tirou 9, né? Ou seja, o erro é de 0,34. Deixa eu fixar aqui para eu poder aplicar esse cálculo para todo mundo. Acho que eu posso aplicar o cálculo para todo mundo. Deixa eu mover esse pessoal todo aqui para, sei lá, para cá. Olha lá, vamos calcular esse erro, então. O erro é essa diferença aqui, né? Então, esse primeiro cara deu um erro de 34 e tal. Então, tem erros positivos e erros negativos. Eu quero fazer uma média disso. Não dá para fazer a média direto, porque o positivo anularia com o negativo. Vamos fazer os quadrados disso. Fiz os quadrados e aqui eu vou fazer a soma desses quadrados, está lá. Então, é só pegar essa soma, né, dos quadrados e dividir pelas 40 notas que eu tenho aqui. Em vez de dividir pelas 40 notas, a gente divide pelo que a gente chama de, abatendo o que a gente chama de graus de liberdade, que são os 3, né, coeficientes que a gente calculou aqui. Então, seria esse número, na verdade, aqui dividido por 40 menos 3, né, 37 no caso. Esse, então, é o meu erro quadrado, né? Mas eu não quero o erro quadrado, eu quero, né, a raiz disso aqui. Então, vou fazer esse QRT, né, a função raiz aqui em inglês desse cara, que é justamente o que o Excel calculou aqui, ó. Tem um erro médio de 39. Então, na hora que ele prevê uma nota como 9,34, tem um erro de 0,39 para mais ou para menos na média. Então, considerando essa margem de erro, né, você diminuir aqui 9,34, dá exatamente 8,9, né? Está muito perto aí da previsão. Parece que tá legal esse erro aí, né? Que mais? Um outro número interessante a avaliar é esse R, né? Quanto mais próximo de 1 ele tiver, mais preciso vai ser a tua previsão, né? E ele basicamente é uma comparação dessa variabilidade aqui do erro com a variabilidade da própria P3 né, realizada no histórico. Então, como é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, por exemplo, a média. É meio como fosse calcular uma variância aqui, né? Então, qual é a distância desse cara aqui para a média dele, né? É tanto. E aí, se eu fizer isso, vai ter alguns, fixar para poder fazer para todo mundo, né? Vai ter uns caras positivos, outros negativos, e aí, de novo, não posso fazer uma média disso, eu preciso colocar esse pessoal ao quadrado, né? Então tá lá o quadrado, aplicar esse quadrado para todo mundo, e agora realizar a soma. Tá lá a soma. Então, eu quero comparar essa, né, a variância do erro em relação à variância da própria P3, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente dividir esse cara por esse cara. Aí vai dar um número relativamente pequeno, e na hora que eu subtraio isso aqui de 1, né, faço 1 menos esse cara, eu chego justamente nesse valor de R, tal qual o Excel calculou aqui também, tá? Algumas outras informações que ele dá aqui, ó, tem esse p-valor, né, que de maneira grosseira é a estimativa da probabilidade desse cálculo aqui ser aleatório, ou desse cálculo de intercepto aqui, ou de cada coeficiente ser aleatório, são valores muito baixos, ó, esse cara é um número elevado a menos 34, outro é um número de 10 elevado a menos 14, e esse aqui é que é um número menor do que 1%, é 0,003, ou arredondando 0,4, né? E esse mesmo cálculo existe, né, esse significância F, que vale para a equação como um todo. Então, a probabilidade dessa equação ser absolutamente aleatória para prever esses números
é da ordem de 10 elevado a menos 33, ou seja, quase zero. Ou seja, realmente parece que tem uma validade estatística para fazer essas previsões aqui. Tá joia? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.